sejam bem-vindos, sejam bem-vindos a mais um convite extra. Hoje vamos falar sobre piroteologia e o convidado especial hoje é o Paulo Outeiro. Paulo Outeiro é filósofo e mestrando em ciências da religião. Antes de jogar a palavra para você, Paulo, eu conheci o Paulo através do coletivo dele e ao longo dos anos eu fui acompanhando o conteúdo deles e hoje eu estou aqui com o Paulo para ele apresentar um pouquinho desse conteúdo dele para vocês. E da mesma forma que esse conteúdo me contemplou, vai estar contemplando vocês hoje. Paulo, conta pra gente como que é o seu estudo sobre na ciência das religiões, um pouco sobre o seu mestrado. Certo. Vou primeiro agradecer você, Jonathan. Obrigado por me convidar aqui. Você é muito querido. E agradeço você apoiar também o trabalho e tal, esse empenho todo. Bom, você falou para eu começar a falar desse estudo, né? Eu estou fazendo um mestrado em ciência da religião depois de terminar a graduação em filosofia. E o autor que eu estou fazendo sobre o que eu estou fazendo é sobre o tema religião sem religião. O filósofo que eu estudo chama Jon Caputo. Só que para chegar nele, eu tive uma longa jornada para poder chegar nele, e ele é uma das principais influências do filósofo norte-irlandês Peter Rollins, né? Que ele é o principal idealizador do que chamam de piroteologia, né? Que é quase a mesma coisa que teologia radical, né? Hoje em dia existem vários teólogos que são denominados de teólogos radicais, né? Então tem várias vertentes disso, mas tem uma base em comum. Se você quiser prosseguir aí. Qual é a diferença, para situar as pessoas que estão nos acompanhando, a diferença entre a teologia radical e a piroteologia? A teologia radical e o quê? E a piro? Isso, a teologia radical e a piro. Tá. É que assim, a teologia radical seria um guarda-chuva maior e ela tá mais acadêmica, ela tá mais na universidade, né? E o alcance da piroteologia, que seria mais uma aplicação da teologia radical, ela seria colocar ela numa comunidade. Como colocar a teologia radical numa comunidade? Como praticar isso? Né? E aí a ideia é que nós estejamos dispostos, né? Piro vem de fogo, do grego. Então a ideia é que estarmos dispostos a queimar, a botar fogo naquilo que a gente aprendeu na nossa comunidade, que a gente aprendeu com a nossa criação, que a gente aprendeu na nossa escola, na nossa igreja. Botar à prova essas coisas, né? Encorajar a fazer isso e criar espaços em que isso seja feito, né? Essa é a ideia, né? Antes da gente prosseguir, vocês também podem acompanhar o Paulo, além das mídias dele sociais, que vão estar na descrição desse vídeo, vocês também podem estar acompanhando o Paulo pelo podcast dele. Só você colocar lá, Paulo Outeiro, nas plataformas de podcast, e você vai ter um pouco mais sobre piroteologia, que tem lá também um conteúdo sobre. Paulo, você falou pra gente as diferenças básicas sobre a teologia radical e a piroteologia, né? E como isso seria hoje, assim, a visão de piroteologia hoje? Você falou que elas surgem a partir dos estudos vindos de Peter Rollins, quando ele observa as análises de Caputo, né?
E ele vem... Isso. Também. Desculpa interromper. Também do Caputo, né? O Caputo é uma das influências dele. E eu acho que um grande marco para a teologia radical, no geral, né? Uma coisa mais teórica, seria a experiência existencial da morte de Deus, né? É uma teologia que foi até capa da revista Time nos Estados Unidos, nos anos 60, em que vários teólogos, o mais famoso é o Thomas Altizer, o nome. Pouca gente sabe disso no Brasil. Quem participa, quem estuda teologia de forma acadêmica, conhece sobre o Thomas Altizer, teve contato sobre teologia da morte de Deus. A ideia deles é que, a partir das experiências que nós tivemos na modernidade, principalmente tragédias como a Primeira e a Segunda Guerra, calamidades, falar de Deus na sociedade já não fazia mais sentido. E com Deus experimentamos a morte de Deus. É como se nós fizéssemos parte do que em teologia, em grego, né, tirando das cartas de Paulo, é a kenosis de Deus, é o esvaziamento de Deus no mundo, né? Mas quando a gente fala do Peter Rollins, né, ele pensa o seguinte: ok, a gente sabe isso racionalmente, aprendemos isso academicamente, mas como vamos colocar isso em prática? Uma das propostas dele é o que ele chama de transformance art, arte da transformação, né? É uma brincadeira com a arte da performance. O Pedro aqui pergunta se tem a ver com Terry Eagleton. Totalmente a ver com Terry Eagleton, porque inclusive o Terry Eagleton é um dos teóricos que pensa a morte de Deus na cultura, né? Como que Deus deixou de ser importante na cultura, mas principalmente ele se inspira num dos teóricos que o próprio Peter Rollins usa. Eu estou indo academicamente demais, mas daqui a pouco a gente vai deixar isso mais claro, vai dar para entender como que se dá isso na prática. O Terry Eagleton se baseia no Slavoj Žižek, que é um filósofo esloveno. A questão é a seguinte: a gente conseguiu entender isso racionalmente, mas aí o Žižek conta uma piada, né, que é contada entre psicanalistas, que você já leu sobre essa piada? É o que a gente tem que convencer as galinhas, né? O paciente vai lá no terapeuta dele por semanas, anos, e o terapeuta dele convence ele que... Ele fala: não, agora eu tô me dando alta porque eu sei que eu não sou um grão de milho, né? Aí 3 semanas depois o cara sai correndo, chega suando no consultório e tal. O cara fala: ué, o que aconteceu? Você não sabe? Você não é um grão de milho? Sim, mas o meu vizinho comprou uma galinha e ela não sabe disso. A ideia é que, por mais que a gente tenha convencido o nosso consciente disso, o nosso inconsciente não tá convencido. Então, convencer as galinhas seria que a gente tem que convencer a liturgia. Isso daí são coisas que nem numa igreja conservadora, que vai afirmar as crenças, nem às vezes uma igreja progressista você tem espaço para falar de uma experiência de dúvida, de complexidade, de contradição na liturgia. Você tem espaços, às vezes, de questionamento, fala-se às vezes de
da importância da dúvida, do questionar, mas você não tem espaço nisso na hora da oração, na hora da pregação. O pastor não pode duvidar. O pastor é quem tem a certeza, a fé garantida. Ô Paulo, como que você vê? Você falou a questão da experiência da morte de Deus na Primeira e na Segunda Guerra. Como você vê isso hoje, sabe? No contexto pandêmico que a gente está vivendo, onde tem muitas mortes e as pessoas estão começando a ficar, assim, talvez descrentes, sabe? Perdendo, talvez, a crença que ela tinha em Deus devido ao caos que a pandemia está causando. Porque muitas das vezes a gente é ensinado dentro da igreja, é ensinado num contexto religioso, de que Deus vai ter a resposta ali. Tudo está sob o controle de Deus, então Deus tem a permissão. Ele permite que algo aconteça ou não. E você acha que hoje está voltando esse conceito de que as pessoas estão achando que a morte de Deus pode ser real? Boa pergunta, Jonathan. Eu tinha que conversar com bastante gente para realmente saber disso, né? Mas é interessante como essa experiência da pandemia traz a humanidade para... Eu vejo muita gente falando de solidão, né? De descrença também, abandonando velhos deuses que eles acreditavam, né? E você vê que você só pode duvidar se você uma vez acreditou, né? Então você acaba duvidando, a gente acaba duvidando de uma imagem que a gente fez de Deus, né? Por mais que nós não construímos ídolos de barro de Deus, a gente pode construir mentalmente um ídolo, uma imagem. Então por um lado, o que está sendo desfeito são essas imagens de Deus que são criadas como ídolos, e por outro lado, a única resposta que a gente pode pensar é que Deus não está do lado de lá controlando, mandando tudo, né? A ideia é que muito mais humana, que tem um teólogo que vivenciou a Segunda Guerra, vivenciou o nazismo, que é o Dietrich Bonhoeffer, que ele propõe do Deus sofredor. É aquele Deus que está junto conosco no sofrimento. E o momento que a gente se junta, né, que a verdadeira fé seria se juntar com Cristo no sofrimento. Estar com aqueles que sofrem é estar com Cristo na cruz. Aquele Cristo que, por um momento, se vê, parece que ele é ateu. Porque ele fala, Deus, Deus, por que me abandonaste? O cristianismo, você pode ver em outras religiões, mas o cristianismo é a única religião que Deus duvida do próprio Deus. Talvez... Oi? Pode falar. Pode falar. Não, assim, esse questionamento acontece na Sexta-feira Santa, né? Acontece lá no momento... acho que é bom até a gente lembrar, né? Que geralmente no período de Sexta-feira Santa que começam as reflexões sobre a vida de Jesus, né? Na Semana Santa, as pessoas se põem nesse momento de se questionar, se permitir refletir sobre a vida de Jesus. E você até, a partir dos seus estudos, né, tem um curso, né, um coletivo que você oferecia, que tinha exatamente essa proposta de fazer essa reflexão durante a Quaresma.
Sim, sim. Existe uma... como é que eu posso dizer? Existe uma ênfase muito grande no cristianismo no dia da ressurreição, no domingo de Páscoa, né? Em que tudo dará certo, Deus está no controle. Mas se nós olharmos, se a gente olha a narrativa bíblica ali nos evangelhos, você percebe que a partir do momento em que Jesus é preso, ou até um pouquinho antes, nem os discípulos, nem ele estão certos do que vai acontecer. Isso é pouquíssimo abordado, né? E a teologia radical, ou a piroteologia, ela tem como objetivo que a gente pare para pensar e se colocar nesse lugar, né? Em que Jesus, por exemplo, ele é abandonado pelos amigos, abandonado pelos seus seguidores, ele está totalmente sozinho, a sua identidade política, religiosa, social está totalmente humilhada. Isso está muito claro na narrativa bíblica. Só que a gente gosta de pular para o domingo de ressurreição. Na Igreja Católica, eu já participei, existe o serviço de trevas, que eles chamam. É uma missa que fala desse momento. É muito interessante depois ver sobre isso, pesquisar sobre isso. É um momento de muita angústia, né? Só que dura um dia, né? A missa ali dura umas 3 horas e no domingo a gente já está celebrando, né? O convite da piroteologia é que a gente possa criar vários momentos para que a gente possa estar refletindo sobre isso e nos abrindo a isso, porque muitas vezes a gente já tem a dúvida, a gente só não sabe disso ainda. Não, você fala a questão, né, da solidão que Jesus passa antes da morte dele, antes da crucificação. E talvez seja uma das coisas que aproxime a nós hoje, né? Que nós vamos passar sempre por algum momento que a gente vai se sentir rejeitado, solitário, de alguma forma abandonado. E assim, o público que geralmente me acompanha é público LGBT, acho que vocês também estão muito acostumados em ver esse desamparo que acontece dentro das igrejas, porque eles não conseguem aceitar, não conseguem entender o nosso propósito, a nossa missão, sabe? Quando a gente para olhar que Jesus lá, naquele tempo, ele foi rejeitado também pelos religiosos, eu consigo ver, sabe, semelhanças, sabe? Não que nós sejamos Jesus ou Cristo, mas a ideia que a religião passa de que nós somos reflexos de Deus, fomos feitos à imagem deles, né, da Trindade. Então aí começa a apresentar essa semelhança, sabe? Talvez ele também tenha sofrido devido à parte humana dele, sabe? Ele sofreu o que nós sofreríamos. Sim, sim. É o momento que a gente se une com Cristo na cruz, sabe? Existencialmente estamos unidos com Ele na cruz. Talvez esse seja o ponto principal da fé. E não você afirmar uma certeza, você afirmar esperança o tempo todo, o que alguns filósofos chamam até de positividade tóxica, né? Mas essa é a ideia esse é o convite da piroteologia, né? De que nós possamos admitir que nós temos dúvidas, admitir que a gente tem lutas, sofrimentos, e que a gente possa expressar isso liturgicamente. Que a gente possa cantar sobre isso.
você falou, Paulo, Sim. sobre a questão dessa reflexão que se traz desse abandono e a incerteza do que se aconteceria até o domingo, né? E entre esse intervalo entre a crucificação, né, e a ressurreição, tem o que no cristianismo, né, e especificamente no catolicismo, é conhecido como Sábado de Aleluia. E na teologia, né, sobre a morte de Deus, né, é apresentado uma referência, né, sobre o que aconteceu nesse sábado e como que é refletido hoje. Isso. Tem uma das práticas que a piroteologia propõe, que é o seguinte: a quaresma, a gente está no período da quaresma, né? Então, a quaresma, eu achava que era só praticada por católicos. Depois eu fui descobrir que ela não é só praticada por católicos. Ela é praticada por metodistas, luteranos, anglicanos também. E tem outras religiões também que adotam. Não só religiões, outras denominações também. A ideia da quaresma é que você passe os 40 dias que Jesus se preparou para o ministério, né, os 40 dias entre o carnaval e o domingo de ressurreição, em reflexão, né, em introspecção e jejum, oração e obras de caridade, né, que seria. Na piroteologia, nós somos convidados a refletir lendo autores ateus, mas não para criticar eles e não para descobrir quem que tem razão ou não. Mas todo dia é uma reflexão sobre qual a crítica que eles têm a nós. Qual a crítica eles fazem à religião, à nossa prática religiosa. E deixar a gente ser criticado por eles. Né? É um momento de introspecção chamado ateísmo pela quaresma. Né? É um jogo, mas é algo muito sério, né? No sentido de você deixar ser visto pelo olhar do outro, que é o que é muito difícil hoje, né? Sim, até porque a gente não se permite ser questionado, porque a gente começa a se construir de algum momento na nossa vida de que nós somos os certos o tempo inteiro. Nós sempre vamos ter a verdade e não posso ser questionado, porque o meu saber é superior ao seu e eu me ponho numa condição de que eu só tenho a ensinar e nada a aprender, né? E assim, isso eu acho que é muito reforçado nos ambientes religiosos, né? Todas as religiões tendem a se achar verdadeira ou detentora de toda a verdade, né? E todo mundo que não está dentro que se enquadre dentro daqueles parâmetros que eles estipularam, eles são perdidos. E muitas das vezes eles não se permitem, né? Exatamente, criticados por outras pessoas. Não se permite que outras pessoas venham fazer questionamentos. E esquece dentro disso tudo que eles são muito mais semelhantes do que eles conseguem imaginar. Sim. É interessante que quando uma criança acredita que tem algum monstro, algum bicho dentro do armário dela, né? Ela projeta, o que ela faz é o quê? Projetar tudo os monstros que ela tem internamente para fora, né? E parece que a gente acaba levando isso para a vida adulta. Então as contradições que a gente tem na gente, os defeitos ou incoerências que a gente tem na gente, a gente projeta no outro. Então a gente costuma formar grupos. Quando a gente vai formar um grupo, a gente forma um grupo sempre excluindo alguém. Isso na filosofia chama do mecanismo de bode expiatório. Você acaba, para poder formar um grupo, você tem que ter um inimigo em comum. Alguém para ser o culpado das mazelas da sociedade. Se esse culpado for
eliminado, tudo vai ficar lindo. Essa é a ideia. Ao invés da gente pegar e olhar para as incoerências que estão ali no próprio grupo, em nós mesmos. Né? Essa é uma um dos pilares assim, do que a piriotologia observa, porque toda vez que a gente tenta criar um grupo de inclusão, tá? Vamos dizer, agora a gente vai incluir as mulheres. Tá, mas agora tem as lésbicas. Agora tem os gays. Você vê que até a sigla vai aumentando. Eu não estou fazendo uma crítica à sigla. Mas se a gente pensasse não numa comunidade em que todos são incluídos, mas que nós todos somos excluídos. Né? Essa é a proposta da piroteologia. Não ofender uma pessoa, mas todos nós estarmos dispostos a sermos ofendidos. Assim, só que nesse contexto, né, a ofensa, né, não é no sentido de diminuir a pessoa, mas é se pôr a condição de se construir, né, desconstruir conceitos para construir novos, fazer essa nova reflexão sobre si. Isso, exatamente, porque nos incomoda estar em contato com o outro. Aquilo que é diferente, nós tendemos a fazer o quê? Quando a gente forma grupos, né? Ou a gente tenta incluir essa pessoa e empurrar para ela tudo que a gente acredita. Se ela não quiser, a gente exclui ela, tá? São duas. Uma terceira opção, ou a gente se tolera, você acredita para lá, eu acredito para cá, e a gente não conversa sobre isso, a gente conversa só sobre os assuntos em comum. Isso a gente acredita em comum, então a gente vai acreditar. Mas uma escuta verdadeira é a escuta que a gente escuta aquilo que a gente discorda, aquilo que toca nas nossas incoerências, nas nossas contradições, nas nossas próprias contradições. Aí sim eu estou ouvindo para ser transformado. Né? Aí se dá a prática, né? Porque a gente estava nos conceitos teóricos, né? E agora a gente começa a entrar na prática da piroteologia, né? Isso, exatamente. Você lembra, você participou de alguns. Eu vou até fazer um parênteses aqui, que eu estou fazendo um parênteses, né? Me aprofundando um pouquinho em teoria e tal, para fazer algo melhor mais para frente. Então, na prática da piroteologia, né, na ideia lá do Peter Rollins, além do ateísmo pela quaresma, tem mais 3 práticas. Uma delas é a última ceia. A última ceia, a gente se reúne, assim como os discípulos se reuniram em volta de Jesus, e a gente convida alguém que tem uma crença muito diferente da nossa para a gente ouvir. Ou a gente pode fazer o projeto de evangelismo, que é ir até uma comunidade ou um coletivo político que tenha pensamentos diferentes dos nossos. Então a gente vai em grupo lá para ser evangelizado por eles. Não para evangelizar, mas para permitir que nós sejamos transformados. Né? Assim, essas práticas, elas visam o quê? Visam que a gente possa conversar sobre temas, muitas vezes delicados, não mais como inimigos, mas que a gente possa deixar aquele ambiente e conversar com pessoas diferentes de forma amigável. Que a gente possa realmente ter um contato com o outro. Porque quando você realmente tem um contato com outra pessoa, você não sabe, você não percebe se ela está usando um óculos diferente, se ela está com uma roupa diferente, um tênis colorido.
Quando você não percebe, você não sabe nem a cor dos olhos dela, quando você realmente... E isso é uma frase de um filósofo, o Emmanuel Levinas. Quando você está numa conversa de verdade com uma pessoa, você não enxerga nem os olhos dela. Porque você está num contato genuíno com a pessoa. E a ideia é criar o que o Peter Olin chamou de espaços de suspensão, em que a gente, por um momento, deixa as nossas identidades que nos definem no cotidiano do lado de fora, para que a gente possa encontrar realmente o outro. E assim a gente percebe, pelo olhar do outro, às vezes a poluição que a gente está gerando na vida dessas pessoas. Porque você vê uma fábrica, né, é como se nós fôssemos essas fábricas que poluem os rios e tal. E nós estamos poluindo a todo momento, mas a gente só vai perceber isso quando o outro falar. E às vezes isso dói, isso é angustiante. Porque você não quer estar errado. Você quer... A gente, como a criança lá, é o outro que é o monstro. Eu não sou o monstro. Você falou num outro momento, né, sobre as liturgias, né? E essa questão da desconstrução. E eu fico refletindo aqui sobre o seguinte: dentro de sociedades muito tradicionais e aplicando em conceitos religiosos, né? Acho que é muito difícil para as religiões conseguirem desconstruir algumas práticas. Por exemplo, no Adventismo tem uma das práticas que muitas das vezes as pessoas nunca se questionam sobre ela. E eu comecei a questionar isso faz um tempo, que era a questão do lava-pés, ou questão do rito da Santa Ceia, né? E agora com a pandemia, as pessoas foram obrigadas, né, a repensar o ritual da Santa Ceia. Por quê? Agora as pessoas, para quem não é adventista, na igreja adventista, a Santa Ceia ou a comunhão, ela acontece da seguinte forma: tem um lava-pés para todos os membros e não apenas só para a pessoa que está celebrando a cerimônia. E as pessoas foram obrigadas a repensar a questão da Santa Ceia. Por quê? Até então era obrigada a ser feita por um ministro ordenado, né, ou pastor ou anciãos, pessoas ordenadas. Quem está envolvida no outro ritual são os diáconos e diaconisas, que também são ordenados ao ministério, e eles preparam toda a cerimônia, né, o serviço de comunhão. E os membros, a única participação do membro nesse processo seria estar lá no dia da celebração e lavar os pés da outra pessoa e comer do vinho e do pão, né? O vinho, o suco de uva, que é no adventismo, e o pão asmo, que é um biscoitinho de trigo sem fermento. E as pessoas, dentro da pandemia, foram obrigadas a quê? Se reinventar. Porque as pessoas não teriam como lavar o pé de outro irmão, o que fazia. Porque em algumas igrejas a proposta era: se você tem mais alguém da sua igreja, mais alguém da sua casa é membro também da igreja, você faz o ritual da cerimônia lá com a pessoa que mora na sua casa e lava os pés dela. Mas aí, essa pessoa, ao quê? E se ela fosse membro único na casa dela, ou uma membra única na casa dela? Quem iria lavar o pé dela? Então, nesse processo da pandemia, as pessoas foram obrigadas a repensar, porque o vinhozinho, o suco de uva, ela não ia ter como pegar aquele preparado na igreja, o pão preparado na igreja. Algumas igrejas, o que fizeram durante esse período? O membro tinha que preparar, era fornecida a receita, o membro comprava o suco de uva e fazia a cerimônia, e o culto era transmitido online. Teve igreja que se reinventou de que forma? Já mandava para o membro o copinho lá com suco de uva e o pãozinho, e a pessoa, durante o culto online, se reinventa. E aí entra a questão: as pessoas nunca questionam as crenças antes de que sejam forçadas a se questionar.
olha, será que isso tem relevância hoje? Como que eu posso aplicar hoje? Será que toda vez que eu participar de uma cerimônia de comunhão, no serviço de comunhão, eu preciso seguir esses passos todinho como um checklist para que essa adoração seja feita? Porque chega um momento que parece que é escanteado, sabe? Joga tudo para escanteio de que esse processo ali é a adoração e que o membro deveria participar de tudo para ele se sentir pertencente e não uma pessoa que está ali como espectador, sabe? E nesse momento de pandemia, fui obrigado a repensar a liturgia sobre, nossa, como eu vou ser relevante nos dias de hoje. Uhum. Às vezes a gente é forçado mesmo a repensar isso, né? Seja por situações assim como a pandemia, né? Ou, já que a gente não parou para questionar, uma situação de desemprego, uma situação de separação, uma situação da morte de alguém, né? Aí que muitas pessoas vão começar a questionar, né? Ou situações de dificuldade, de doença, né? Que as pessoas, que é o caso da pandemia, né? Mas o que a piriotologia propõe é que a gente tenha esse espaço na própria liturgia. Aí você fala da dificuldade de se propor esse questionamento em ambientes conservadores, né? Sim, você já esboçou aí uma reação, né? Como quando a gente é forçado a isso. Mas depois que voltar ao normal, entre aspas, né? Depois que a gente voltar, será que ainda vai ter espaço para isso? Né? É uma questão que eu faço. Então, para que haja espaço para isso, por onde eu posso começar a fazer certos questionamentos, né? E o que eu proponho, né? O que a piriotologia propõe não é que você chegue lá afirmando a morte de Deus, fazendo uma revolução, etc. Mas você pode simplesmente propor a seguinte reflexão. A gente ouve às vezes que a Bíblia é um livro mitológico de pessoas descrentes, né? Mas existem até abordagens teológicas disso. O problema é que a gente não para pensar que muitas vezes o que a gente está abordando na teologia, o próprio uso que se faz da Bíblia é um uso mitológico. Vou dar um exemplo. E o que eu estou falando não é que o uso mitológico está errado. O uso mitológico, ok. Só que admita que você está fazendo esse uso mitológico. Um exemplo, quando você usa uma história lá do Antigo Testamento de libertação e faz uma aplicação pessoal disso. Isso é um uso mitológico. Entende? Então, a partir daí, aquelas pessoas que nunca pararam para refletir nisso podem começar a refletir. Às vezes elas pararam, mas jogaram isso para baixo do tapete, né? Que na psicanálise é chamado de recalque ou repressão. A gente reprime certas dúvidas, certos questionamentos, e isso aparece de alguma forma em outro lugar. Na forma como a gente trata nosso semelhante, na forma como a gente trata nosso irmão da igreja, ou na hora que a gente está no trabalho ou na família. Essa dúvida recalcada, esse questionamento recalcado, ele às vezes se manifesta nesses momentos. Parou um pouco. Jonathan, tá aí? Oi.
travou um pouquinho. Voltou? Oi? Voltou. Voltou. Você estava falando sobre a questão do recalque, né? Aham. Tem como repetir? Porque cortou esse trecho. Tá. Então, geralmente a dúvida, a gente recalca ela, a gente joga para debaixo do tapete, a gente tende a não tocar nela, mas ela tá ali. E aí ela se demonstra de outras maneiras. Ela se manifesta de outras maneiras, na maneira como eu trato meu próximo, na maneira como eu trato meu familiar, na maneira como eu trato meu colega de trabalho. Ele vai se manifestar, às vezes, com uma mania que eu tenha, né? Ou uma obsessão que eu tenha. Então, aquela dúvida que não foi abordada pode se manifestar dessa maneira. Por exemplo, uma pessoa que busca muito apologética, que é a defesa, né? Eu acho que um dos maiores autores que o pessoal gosta aí é o William Lane Craig Jr., eu acho que é William Lane Craig Jr., que defende o cristianismo. Então a pessoa lota a casa dela daqueles livros, faz vídeo na internet sobre aquilo. Peraí, se ela precisa afirmar tanto a crença dela, será que ela não tem algo de errado ali? Será que ela não está duvidando, na verdade? E ela quer esconder aquela dúvida? Então essa tendência, às vezes, que a gente tem de querer impor as nossas crenças aos outros, será que, no fundo, o que a gente não está... é que a gente está duvidando muito daquilo e aquilo nos angustia? É um questionamento da piroteologia. Assim, eu fico pensando na questão do porquê será que as religiões não se permitem ser duvidadas, né? E assim, estava conversando com um amigo há pouco tempo sobre a necessidade das religiões se reinventarem, né? Porque a morte da religião institucional está acontecendo, né? E muitas das vezes elas não estão atendendo às necessidades daquela sociedade, daquela comunidade, naquele momento. E assim a gente vai vendo em todas as religiões. A gente vê a Igreja Católica, né? Que existe, sei lá quantos anos ela tem de existência, e ela está tendo que se tornar, né? Se reinventar progressista, porque ela está perdendo membros. E assim, a gente vai vendo isso em todas as religiões. A gente pode pegar igrejas tradicionais, por exemplo, que a Assembleia de Deus, que por muitos anos a Assembleia de Deus, homens usariam só calça e não poderiam usar bermudas, e hoje eles já usam bermudas, sabe? Porque eles estão começando a entender que elas têm que se atualizar, né? Se atualizar ou se fazer necessária, né? Para aquele tempo, porque elas sabem que vão perder. Muitas das vezes, assim, dentro do Adventismo também tem questões assim de, por exemplo, por muito tempo no Adventismo, mulheres não poderiam usar calça comprida. É uma questão de que não poderiam usar calça, no início mesmo, mulheres não poderiam nem usar calça que fosse acima do joelho. Calça não, saia que fossem acima do joelho. Depois, porque, assim, sem fundamento, essas teorias, né, de vestimenta. E eles foram vendo no decorrer do tempo. E foram mudando, né, a percepção do que era pecado, né? Mas como que chegou aí, nesse ponto? Porque as pessoas começaram a questionar se aquilo tinha algum fundamento, né? E essa é a questão. Muitas das vezes as religiões têm medo de ser questionada pela instabilidade que vai causar. Porque vamos pegar o Adventismo, que tem 175 anos de existência. Quando você vai questionar, por exemplo, alguma das crenças fundamentais que já estão estabelecidas há muitos anos, vai causar uma instabilidade, e já chegou a um nível de estabilidade tão grande que eles não permitem. Então é muito mais fácil a gente marginalizar alguém
que está questionando do que a gente incluir e aceitar esse questionamento que está vindo delas. Por quê? Porque vai causar instabilidade. Aí entra a questão. A gente só é forçado a refletir sobre os nossos, entre aspas, padrões, o que a gente está seguindo, quando a gente tem perda, né? E a perda que hoje faz as religiões refletirem seus ritos é a perda de dinheiro. Por quê? Você só perde dinheiro numa religião quando? Quando esse membro sai. Mas se o membro não sair, tudo bem. Porque o membro pode parar de congregar e continuar depositando dízimos e oferta deles. Mas o que vai fazer essas religiões, qualquer que seja, questionar sobre a relevância dela é quando tem a perda de dinheiro dela, né, da instituição. Uhum. É interessante, você falando disso, eu lembrei que o T.S. Eliot, que é um poeta e crítico literário, ele tem uma afirmação de que a única maneira de manter viva uma tradição, às vezes, é uma escolha entre a não crença ou a heresia. E é interessante como que essa palavra heresia, né, no cristianismo, ela é muito utilizada, porém a raiz dela se remete ao que escolheu um caminho diferente. É simplesmente isso. Quem escolheu um caminho diferente. Ou então, a gente pode abordar a parte da não crença também. O cristianismo, né, no olhar da teologia, é a única religião em que o próprio Deus duvida do próprio Deus. Isso a gente já falou. Mas o próprio cristão duvida de Deus. Isso tem raízes bem antigas na reflexão, por exemplo, do que é chamado de teologia negativa. O que é a teologia negativa? A teologia negativa é você pegar atributos de Deus. Se eu estiver falando muita filosofia, você reclama aí, pode falar. Mas o que são os atributos de Deus? Deus é eterno, Deus é amor, Deus é justo. Mas não como eu entendo Deus ser justo. Não como eu entendo ele ser bondoso. Então, a teologia negativa, ela tem 3 momentos. Ela tem um momento que diz, Deus é bondoso. Não, Deus não é bondoso. É a negação. E um terceiro momento, Deus é mais do que bondoso, porque o que eu entendo como bondoso é muito pequeno perto do que Deus é. Certo? Assim como Deus ser amor, Deus é amor, é diferente nós, do século XXI, falarmos isso, do que um teólogo do século XVI falar isso, do que um valdense fala isso, do século XII, do que um cristão dos primeiros séculos fala isso. Né? São lugares geográficos diferentes, são experiências diferentes sobre amor, e são diferentes experiências do que a palavra Deus quer dizer. Então, o cristão é o único que pode ser ateu, porque só ele consegue questionar, fazer esse tipo de questionamento. Né? Então, talvez acho que essa frase do T.S. Eliot, né, quando a gente escolhe entre a heresia e a não crença, não é num sentido de uma rejeição intelectual de Deus, da narrativa religiosa, mas uma experiência existencial de perda de crenças antigas. E muitas vezes a gente passa por isso sozinho, e a gente não está percebendo, a gente não tem nem a linguagem para colocar aquilo que a gente está experimentando, né? E às vezes é muito dolorido. A proposta da pedagogia é que a gente
gente possa fazer isso juntos, para que talvez as crenças, talvez a dificuldade, né, de passar por esse processo seja um pouco mais leve, né? A Maura disse que é ateia, então. Acho que todo mundo já passou por esse período, né? Todo mundo passa, e acho que é necessário a gente passar por esse período de não crença, sabe? Porque é através desse período de não crença que a gente pode encontrar algum sentido pra gente, sabe? O que é importante pra mim, porque assim, eu tava falando na live de quarta-feira com o Israel, que é o seguinte, se a gente não percebe a importância de que, olha, eu tenho que entender que hoje eu estou numa condição que essa crença faz sentido para mim e que eu possa mudar, é só quando a gente consegue se distanciar dela, pra gente perceber, sabe? De que, opa, ela tem que fazer um sentido para mim. Eu preciso estar dentro de um ambiente que faça sentido para mim. E muitas das vezes a gente só vai conseguir olhar isso de fora quando a gente está se sentindo isolado, sabe? A gente não precisa se isolar, sentir-se descrente, algum fator externo que vai provocar esse isolamento da gente, para a gente entender a importância de qualquer crença que seja para gente, a importância das coisas que eu acho relevante para minha vida. Paulo, eu quero muito... Pode falar? Não, pode falar. Eu quero agradecer a sua presença e ia falar para você indicar onde a gente pode encontrar os seus conteúdos para as pessoas buscarem mais sobre piroteologia. Tá, eu tô como eu falei, eu tô num período de parênteses, né, mas eu tô planejando lançar alguns vídeos sobre isso no meu Instagram, o Filos Paulo, né, e como você falou, no podcast é só procurar lá Paulo Outeiro, que tem os episódios antigos, onde eu falo um pouco sobre isso, e como eu não quero falar, essa ideia foi minha, eu falo, segue o Peter Rollins, entra lá, não entendo inglês, coloca no Google Tradutor, tá? Você vai ver que ele está falando dessas coisas, né? Eu acho que dentre as vozes da teologia radical, por que eu gosto dele? Porque ele coloca na prática, né? Diferente dos outros que estão numa discussão acadêmica dentro da universidade, e muitas vezes você tendo um contato muito direto com essa teologia radical da universidade, você pode confundir, né? Mas não estou falando para não ir, não. Pode, legal. Quanto mais teólogos radicais tiver, melhor. Mas o problema é que tem muito teólogo radical na teoria e pouco na prática, né? O que eu estou valorizando mais é cadê o pessoal da prática? Cadê o pessoal colocando isso em prática nas suas comunidades, nas suas conversas, naquele momento relax que tem com os amigos, né? Porque tem um momento relax que você tem com os amigos em que ninguém é julgado, né? E geralmente a gente não tem isso nos ambientes, seja político, seja religioso. Se você faz uma pergunta que está fora de contexto, você já é olhado de uma forma diferente, né? Mas essa pergunta fora de contexto talvez seja a mais dentro do contexto, e tudo ali está fora de contexto, né? É o que eu tenho para compartilhar. Muito obrigado, Paulo. Vocês também podem estar acompanhando. Tem 2 entrevistas minhas com o Paulo. Vocês podem estar lá também ouvindo. Aqui nesse perfil também tem a divulgação sobre esse episódio em específico que eu fiz com o Paulo. Vocês podem estar lá também.
acompanhando esse conteúdo. Eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Compartilhem com seus amigos e até a próxima. Tchau, gente.